Olá, meus queridos! Vamos falar de um assunto muito, digamos, delicado, muito polêmico e tal. Primeiro, que é o assunto da pornografia. Sim, basicamente um assunto que envolve a vida de todo mundo hoje, principalmente que vive no Brasil, né? Cada lugar que a gente olha, a gente vê uma pessoa viciada em pornografia secretamente, ocultamente, né? É uma coisa, digamos, muito pessoal na vida de todo mundo. Basicamente, todo mundo já foi assim e existe um motivo por isso. Ora, para começar, como isso já envolve uma área cerebral, né, que está ligado imediatamente à tua personalidade, ou seja, o teu imaginário social, tudo que você, digamos, adquiriu mediante a cultura, que está no seu subconsciente moldando as tuas... Como que eu posso dizer? A tua vida, para não falar outra coisa aqui, porque é assim, vocês já sabem que nós não temos livre arbítrio, então o teu arbítrio está condicionado inteiramente a tudo aquilo que você aprendeu no seu passado e até mesmo aquilo que você adquiriu sem mesmo ter nascido, como por exemplo o sangue dos seus antepassados, só que isso é um assunto muito extenso, tá? Então, tudo que molda as tuas ações, os teus atos, os teus pensamentos, os teus modus operandi de viver hoje, está no seu imaginário social, está na sua personalidade, está no seu subconsciente. Então, tudo que fazemos hoje está ligado à personalidade. Bom, sabendo disso, então, a chave para entender isso, por que todo mundo tem esse problema da pornografia hoje em dia, o vício da pornografia, né? A gente precisa analisar o nosso passado. E o nosso passado está onde, né? Mais ou menos assim, das pessoas de 20, 30 e 40 anos aqui. Aonde está o nosso passado? Nos anos 90, nos anos 80. Então, veja, vocês lembram o que a gente tinha, né, na nossa cultura nos anos 90, por exemplo? A gente tinha o que nas nas televisões, em pleno meio-dia, a gente tinha o quê? A gente tinha bundas na TV livremente para crianças. Por acaso vocês não lembram do programa do Clube da Criança? É um nome muito bonitinho, né? Mas o que tinha no Clube da Criança? Basicamente só gente pelada, bunda, coisas que davam angústias sexuais nas crianças, que naquela época as crianças não entendiam, mas as crianças daquela época são adultos de hoje. Então veja, estamos falando dos anos 90, né? Ou seja, estamos em que ano hoje? Em 2022. Então, basicamente a gente tem aí anos 90, 2000, 2010, 2020, 30 anos. 30 anos. Então, basicamente, os adultos de hoje absorveram toda essa cultura dos anos 90, né? E quem é mais velho também, quem tem 40 anos, absorveu isso aí na adolescência e tal. Então, veja, o problema do nosso vício em pornografia, primeiro, a raiz está nisso, está na cultura dos anos 80 e dos anos 90. E a partir dos anos 90 para frente, essa cultura que a gente adquiria, né, essa cultura foi passada para os nossos parentes, os nossos familiares, para a nossa cultura, e isso foi, digamos, formando outro tipo de imaginário social até vir o que a gente tem hoje, né? Então veja, basicamente essa cultura aqui, pornográfica, que a gente tinha em TV aberta, basicamente é pornográfica, nos anos 90, isso, você acha que não mexeu com a sua mente? Você acha que a banheira do Gugu, com aquelas mulheres peladas, com a bunda para fora, você acha que aquilo não mexeu com a tua mente? Você acha que o Clube da Criança não mexeu com a sua mente? Você acha que é coincidência, né? Aquela época mais ou menos de 2010, 2008 ali, em São Paulo principalmente teve um surto de estupro, de estupradores e tal, de coisas assim horrendas que ocorreram, que passavam toda hora nos jornais aí, da Atena da vida, passava nas Record aí da vida. Você acha que aquilo foi coincidência? Você acha que aquilo foi por acaso? Não foi, não foi. Porque os adolescentes, os jovens adultos aí daquela época eram as crianças dos anos 90. Então veja, se você acha que nada disso mexeu com a tua mente, você está completamente enganado. Então, olha só, sabemos que a raiz do vício na pornografia está estabelecida em cima de uma angústia sexual. Então, foi instalado na gente, em todos nós sem exceção, todos nós que vivemos no Brasil, né? Menos aquelas famílias bem crentes, bem cristãs, fanáticas religiosas, menos nas fanáticas religiosas, porque essas famílias aí, elas não têm TV, elas acham que TV é do diabo, então algumas famílias que eram muito fanáticas religiosas acabaram não adquirindo essa cultura, né? Então se livraram, mas quase 100% dos brasileiros hoje em dia
quase 100% é viciado em pornografia, tem uma angústia sexual estabelecida na sua vida. E claro que eles não são os únicos, né? Nós não somos os únicos, mas sim os pais, os tios, os avós, as avós, todo mundo fez parte dessa angústia sexual. E é por isso que existe, por exemplo, casos em famílias, né, específicas que ocorre o estupro, né, familiar aí, o abuso sexual familiar. Então veja, quando você sofre um abuso sexual na sua família, né, isso geralmente às vezes ocorre por muito tempo, sei lá, 10, 15 anos, às vezes ocorre por poucos meses ou por poucos anos, mas ocorre. Quando isso ocorre com você recebe um trauma na sua cabeça, de tal forma que isso molda a tua personalidade e a tua vida anos depois. Por exemplo, se você sofre abuso sexual na sua família quando você é criança, né, quando você tem aí, não sei, seus 6, 7 anos, 8, 10 anos, o que vai acontecer? Na sua pré-adolescência, na sua adolescência e na tua idade adulta, no início da tua idade adulta, tu vai ter uma angústia sexual tão grande que isso vai moldar o teu caráter. Então, basicamente, isso é o que forma o homossexualismo. Todo homossexual, ele sofreu um abuso sexual, ele sofreu alguma coisa, algum trauma inteiramente ligado à parte sexual do seu caráter. Então, claramente, esse ato, né, ele é um desvio de caráter sexual, um desvio de ação sexual. E como desvio, ele tem uma cura. Por quê? Porque ele teve também uma raiz, um problema que originou isso. Então o problema que originou isso geralmente são estupros, são abusos sexuais, principalmente na família, né, que gera isso. Ou vai gerar o homossexualismo, né, ou vai gerar um repúdio completo à sexualidade, né, ou seja, um medo de se envolver sexualmente com o parceiro, ou o contrário, vai te gerar uma depravação completa na tua vida, ou seja, você vai viver viciado em sexo, viciado nisso, e você vai viver uma vida de fornicação, uma vida de prostituição, tá? E quando eu falo prostituição, é biblicamente falando, tá? Não é você vender sexo em troca de dinheiro, não é isso. Prostituição é fornicação, que é o famoso sexo casual que a gente tem hoje. Sabe o tal da amizade colorida, que inclusive hoje está permeando todos os filmes modernos que a gente tem? Existe até filme com o título, amizade colorida, séries, tudo isso. Então, isso é prostituição, fornicação. Então, quando a gente tem esse tipo de coisa, basicamente tudo está originado em cima de um abuso sexual. Então sempre vai gerar estes casos. E o que gerou o abuso sexual? Foi a angústia sexual na pessoa que fez o abuso sexual, no criminoso. Ele fez ou ela fez o abuso sexual por conta de uma angústia sexual que ela adquiriu em algum ponto da vida dela. E foi aonde? Foi na cultura, ora. Não existe outro meio pra gente captar informações, pra gente absorver informações, senão a cultura. É isso que molda o nosso imaginário social. Novelas, filmes, programas de TV, tudo isso aí permeia a cultura que permeia o seu imaginário social. Por isso que eu falo, se você assiste TV em rede aberta, se você é viciado em pop culture, né, que é a cultura pop, se você gosta de tudo isso, se você tá por dentro sempre das novidades aí televisivas, você tá por dentro, desculpe, mas a sua cabeça virou uma privada. Você não pensa mais como um ser racional e normal, você não pensa. Isso não é natural. Isso é antinatural. Então, toda a podridão que a gente adquire na nossa vida, em ações, em rotinas, né? Em coisas que a gente faz, em feitos, tudo isso tem uma origem, tem uma raiz. Todos nós sabemos que nós já nascemos maus, nascemos depravados, nascemos maus, inclinados para a maldade. Se fosse por nós não escolheríamos a Deus, nós escolheríamos ir para o lago de fogo, porque isso está na nossa natureza caída, por conta da queda do Éden, né? Mas, por exemplo, a maldade que se cometia, sei lá, há muitos milênios atrás, não é a mesma maldade que hoje, né? Pode ter o mesmo peso do pecado, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, maldade que está interligada à tecnologia não existia naquela época, de milênios atrás, porque não existia tecnologia, mas a maldade é a mesma. Então veja, abuso sexual, essas coisas sempre existiram, mas existiram por conta de uma cultura depravada. Então veja, por exemplo, o relato do Gênesis 6 era um relato de uma cultura completamente devastada pela podridão humana, pelo sexualismo, pela deturpação, né, da natureza e também dos seres.
Veja, quando os anjos eles pegam as mulheres, lá os anjos, né, eles pegam as mulheres humanas e com elas fazem filhos para eles, porque eles queriam fazer filhos, a gente vê eles revelando um monte de conhecimento para a humanidade naquela época. E basta você pegar o livro de Enoque aí, mais ou menos no capítulo 7, no capítulo 8, que você vai ver no livro dos anjos. Tudo que eles ensinaram. E entre essas coisas está o aborto, está a fornicação, a prostituição, de forma assim deslavada. Então veja, isso é uma cultura. Se os anjos não tivessem passado essa cultura para aquele povo não teria cometido isso, porque eles não teriam conhecimento disso, embora eles já sejam mal desde o nascimento. Então veja, você nascer mal não diz respeito que você vá fazer uma coisa específica, uma ação específica, né, ligado ou à pornografia ou à fornicação, alguma coisa assim, porque você não tem o conhecimento disso, mas a partir da hora que você adquire o conhecimento disso, então você acaba trazendo isso para dentro de si e depois externalizando nas suas obras. Então veja, por que vocês acham que o Messias, ele diz o seguinte: primeiro sabemos que todo mundo nasce mal e depravado, condenado ao lago de fogo. Por que o Messias diz que o reino dos céus são das crianças? Porque criança nasce salva? Não, criança é um ser depravado. Mas por que ele falou isso? Porque ele estava falando não do estado de, como que eu posso dizer, de inocência, porque ninguém é inocente, mas do estado de pureza em questão de conhecimento. Então uma criança ela não tem conhecimento, mas ela é má. Mas ela não tem o conhecimento, ou seja, uma certa origem que vai influenciar nas obras dela para que ela tenha ações más mediante aquilo. Não, ela não tem conhecimento. Então nós precisamos não ter conhecimento da maldade também, mas não tem como com essa cultura que a gente tem. Não tem como, a gente falhou. A gente falhou. Então veja, embora sejamos depravados, nós precisamos da cultura para moldar a nossa personalidade e, claro, a nossa vida. Então, em suma, aonde está a raiz do vício em pornografia hoje em dia? Na cultura, do passado que adquirimos. O nosso presente é o resultado do nosso passado. Isso a neurociência já prova. Estude um pouco de neurociência que você vai ver todo esse meu discurso aqui confirmado. Aonde está a origem de todo o abuso sexual? Pela parte do abusador. Aonde está a origem? Na cultura, na angústia sexual que essa pessoa sofre. Então essa pessoa sofre uma angústia sexual, os demônios criam uma ocasião para ela abusar de alguém, né? Como ela é má e depravada, o abusador, a obra do abusador é assim, maligna, não é? Abusar de alguém inocente e tal, inocente, né? Não inocente, mas alguém que não consegue se defender, abusar de alguém sexualmente, abusar psicologicamente, tudo isso é detestável, não é? Então, esse é o caminho natural do homem. O homem, ele é naturalmente assim, ele é mau, ele é capaz de fazer isso. Todo mundo, todos os seres humanos, eles são capazes de fazer. Imagina a pior coisa, sei lá, alguém esquarteja a própria mãe, e aí estupra o cadáver da própria mãe, depois divide as partes do corpo dela pela cidade inteira. A coisa mais absurda. Então, sabe isso aí? Isso aí todo ser humano é capaz de fazer. Sabe por quê? Porque esse é o caminho natural do ser humano depravado. O ser humano ele só precisa da ocasião perfeita para fazer isso. Por exemplo, canibalismo, comer os próprios filhos, cozinhar a parte dos filhos e comer. Sabia que todo mundo é capaz de fazer isso? Sim, molda uma ocasião. Não existe mais ninguém no mundo, só existe você e seu filho. Acabou os animais, acabou tudo. As árvores elas não dão mais frutos, não tem mais nada de comestível no solo da terra, não tem mais nada. Você está morrendo de fome, seu filho está doente, você está perfeito, mas está morrendo de fome. Você vai comer essa criança, você vai acabar cozinhando essa criança. Eu sei que é meio pesado dizer isso, mas esse é o caminho natural. A gente só precisa da ocasião para fazer a malignidade. Então, se a gente não for renascido do Espírito Santo, a gente não vai conseguir escapar disso. Se a gente realmente não renascer do Espírito, não somos capazes de fazer isso. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui, vou fazer uma parte 2 também, caso vocês queiram, tá? Porque senão eu não vou conseguir postar. Abraço para todos vocês.